Fala meu querido, fala minha querida, beleza pessoal? Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Como sempre é uma grande satisfação tê-lo aqui em meu canal. Hoje falaremos sobre período composto por coordenação, orações coordenadas, um assunto muito, mas muito importante para a sua aprovação. E como já é marca registrada desse canal, não vamos ficar enrolando, vamos aí direto ao ponto, orações coordenadas. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, que as orações coordenadas, elas podem ser de dois tipos. As orações coordenadas, elas podem ser sindéticas e elas ainda podem ser orações coordenadas assindéticas. Então, as orações coordenadas, o período composto por coordenação, as orações podem ser sindéticas ou assindéticas. Pega isso aí, ok? Qual é a diferença, professor, de sindética ou assindética? Eu sei que você pensou nessa pergunta, eu já vou responder. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que sindética, sim, tem conjunção. As orações coordenadas sindéticas, sim, tem conjunção, por isso que ela é sindética, porque tem conjunção. Enquanto as orações coordenadas assindéticas, elas não têm conjunção. Sindética, sim, tem conjunção. Ela é oração coordenada sindética porque tem conjunção. Ela é assindética porque não tem conjunção. Perfeito? Ainda, vem comigo. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser de 5 tipos. 5 relações semânticas aqui expressa pelas orações coordenadas sindéticas. Elas podem ser sindéticas aditivas, dando ideia de adição, de soma. Elas podem ser adversativas, dando ideia de oposição, contraste. Elas podem ser alternativas, dando ideia de alternância, exclusão, opções. Elas podem ser explicativas, dando ideia de explicação. E elas podem ser conclusivas, introduzindo a ideia de conclusão. Então, são 5 tipos de orações sindéticas. Perfeito? E vocês precisam dominar isso aqui. Dica de amigo para amigo, de baiano para baiano, de goiano para goiano. Se liga, olha só. Decore as conjunções coordenativas. São 5 tipos de conjunções coordenativas. Como eu já falei, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. Decore todas elas. Coloca na parede do seu quarto. Coloca no papel de parede do seu celular. Coloca na porta do banheiro. Você que está acostumado a ir para o banheiro levar o celular, deixa o celular, coloca a tabela das conjunções na porta do banheiro, senta e decora as conjunções. Quando você for sentar, certo? Quando não for sentar, em pé mesmo, dá uma olhada e decora as conjunções coordenativas, porque é muito importante para esse conteúdo. Tá? Para a sua redação, para a sua oralidade, para a sua vida. Perfeito? Vem comigo, vamos aí nos exemplos. Olha só. Ele comia acarajé e bebia suco. Primeiramente, nós vamos separar as orações. Primeira oração, tá? Porque nós temos um verbo aqui, comia, certo? Então, ele comia acarajé é a primeira oração. Nós temos aqui o verbo. E bebia suco, é a segunda oração. Como é que eu sei, professor, que é oração ou não? Por meio do verbo. Tá? Para cada verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. 40 verbos, 40 orações. 60 verbos, 60 orações. 120 verbos, 120 orações, meu querido. Beleza? Quer continuar essa conversa? Não, né? Então, olha só. Ele comia acarajé, destaco aqui a palavra acarajé, tá? Não tem nada a ver com a explicação, só para dizer para você que se você não comeu acarajé ainda, coma, certo? Não morra antes de comer uma acarajé quentinha, certo? Uma acarajé quentinha, uma delícia, não tem coisa melhor, certo? Voltando aqui, então, ele comia acarajé, primeira oração. Segunda oração, e bebia suco. Segunda oração. Perceba que essas orações elas são
independentes sintaticamente. Uma não depende da outra. Então nós temos aqui oração, porque tem verbo. Elas são coordenadas, porque uma não depende da outra sintaticamente. Perceba o seguinte, a primeira oração, ele é um pronome. Comia é um verbo. Acarajé é um substantivo. Na primeira oração, não tem conjunção. Já a segunda oração, que é a oração que eu estou classificando, nós temos aqui bebia, que é um verbo, suco, que é um substantivo, e nós temos aqui a conjunção e, que faz parte das aditivas. E, nem, não só, mas também, não só como também. Opa, se nós temos uma conjunção, lembra que as orações que têm conjunção, elas serão sindéticas. Então nós temos aqui uma oração coordenada sindética. E perceba que a ideia aqui, introduzida por essa oração, é uma ideia de adição. Eu estou somando uma oração a outra, somando uma informação a outra. Ele comia acarajé e bebia suco. Somando. A ideia de adição aditiva. Então é uma oração coordenada sindética aditiva. A primeira oração está classificada. Perfeito. Vem comigo no segundo exemplo. Ele comeu acarajé, mas não gostou. Primeiramente, deve estar com a palavra acarajé, que não tem nada a ver com a explicação. Tá? Só para te dar aquela velha dica, como um acarajé. Perfeito. Ele comeu acarajé, o verbo comeu. Tá? Então, em torno desse verbo aqui, nós temos aqui a primeira oração. Segunda oração, mas não gostou. Duas orações. Nós vamos classificar a segunda oração, porque tem verbo. Uma não depende sintaticamente da outra, elas vão ser orações coordenadas. Perceba o seguinte, gostou é verbo, não é advérbio, mas é uma conjunção. Tá? Conjunção adversativa. Olha só que barbaridade. Ele comeu acarajé, mas não gostou. É oposição. É um contraste. É um absurdo. Como é que a pessoa come um acarajé e em sã consciência não gosta? Isso é oposição. Certo? Isso é um contraste gritante. Tá? Então nós temos aqui uma clara oposição. Eu sei que isso aqui é um exemplo que não acontece na realidade. É impossível alguém comer um acarajé e não gostar. Ah, então ele comeu um acarajé, mas a ideia aqui é de oposição. E tem uma conjunção. Ó. Quem é que introduz essa oposição? A conjunção mais. Certo? Então, oração coordenada sintética, porque tem conjunção. Tá? E a ideia é adversa. Essa aqui é adversa. Tá? A ideia de contrariedade. Então, mais, oração coordenada sintética adversativa. Adversativa. Perfeito. Está classificada a segunda oração. Vamos aqui ao terceiro exemplo. Ou você come acarajé ou pão de queijo. Perceba, nós trabalhamos com opções agora, excludentes. Ou você come acarajé ou você come pão de queijo. Se você comeu acarajé, você exclui o pão de queijo. Se você comeu o pão de queijo, você exclui o acarajé. Tá? Ideias excludentes. Certo? É claro que a gente vai excluir o pão de queijo. Nós vamos comer o acarajé. Certo? Vem comigo. Primeira oração. Ou você come acarajé, porque tem verbo. Segunda oração. Ou pão de queijo. Certo? Primeira oração, nós temos aqui o verbo. Professor, mas na segunda oração aí que o senhor destacou, não tem verbo não. Ou pão de queijo. Não tem verbo. É claro que tem verbo. Certo? O verbo aqui ele está implícito. Nós não estamos vendo, mas ele está ali. Se você olhar direito, dá um zoom aí, você vai ver que esse verbo ele está aqui. Certo? Está aqui antes da palavra pão. Tá? Vem comigo, olha só. O verbo ele está escondido, está oculto, pessoal. Eu posso ler assim, ó. Ou você come acarajé, ou come pão de queijo. O verbo está aqui escondido. Tá? Então, nós temos aqui oração coordenada. Perceba que eu tenho conjunção nas duas orações. Nesse caso, as duas orações são sindéticas.
A oração coordenada sindética alternativa, de alternância. Alternativa, de alternância. Perfeito? Vem comigo. Ficou satisfeito, pois comeu acarajé. Ficou satisfeito, pois comeu acarajé. Primeira oração, ficou satisfeito. Nós temos aqui o verbo ficou. Tá? Pois comeu. Segunda oração, olha aqui o comeu. Comeu acarajé. Nós temos aqui uma oração coordenada. Quem é que liga uma oração a outra aqui? O pois. E esse pois é uma conjunção. Diga-se de passagem que é uma conjunção explicativa. Eu disse que ficou satisfeito, agora vou explicar por que ficou satisfeito. Por que, professor, ficou satisfeito? Pois comeu acarajé. Se eu tiver dúvida se isso aqui é uma explicação ou não, substitui pelo porquê. O porquê explicativo, o porquê junto, sem acento. Ficou satisfeito porque comeu acarajé. Quem é que não fica? Certo? Quem é que não fica? Depois de comer um acarajé, vem a satisfação. Certo? Ficou satisfeito, pois comeu acarajé. Ficou satisfeito porque comeu acarajé. Ela é sindética porque tem conjunção. Oração coordenada sindética explicativa. A ideia aqui é de explicação. Ok? Vem comigo no penúltimo exemplo. Está na Bahia, logo vai comer acarajé. Primeira oração, segunda oração. Perceba que as duas orações estão sendo ligadas por uma conjunção logo. Elas são ligadas por uma conjunção. Tá? Então elas são oração, as duas porque tem verbo. Tá? Eu estou classificando a segunda. Ela vai ser uma oração coordenada porque uma não depende sintaticamente da outra. Ok? Perceba que o logo é uma conjunção. Diga-se de passagem, uma conjunção conclusiva. Porque se a pessoa está na Bahia, nós concluímos que ela irá comer um acarajé. Certo? Isso é fato. Quem está na Bahia, logo deve comer um acarajé. Portanto, vai comer um acarajé. Ok? Então, está na Bahia, logo vai comer acarajé. Então, nós temos aqui uma sindética, porque tem conjunção. Sindética tem conjunção. Conclusiva. Conclusiva. Certo? Vem comigo no último exemplo. Foi à Bahia, visitou os amigos, comeu acarajé. Primeira oração, foi à Bahia, nós temos verbo aqui. Segunda oração, visitou os amigos, nós temos verbo aqui. Terceira oração, comeu acarajé, lógico, nós temos verbo aqui. Certo? Então nós temos aqui orações. Tá? Porque tem verbo, oração. Perceba que elas são independentes. Orações coordenadas, uma não depende da outra, certo? Sintaticamente falando. Mas perceba o seguinte, que não há entre uma oração e outra um conectivo. Não há nessa oração uma conjunção, não há um mais, não há um e, não há um portanto, não há um entretanto, não há um logo, não há um porquê. Não há um conectivo, não há uma conjunção. Se não há conjunção, ela só pode ser uma oração coordenada assindética. Por que, professor, assindética? Porque não tem conjunção. Certo? Assindética não tem conjunção. Ela vai ser uma oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. E nesse caso, acaba aqui a classificação dessa oração. Então, as orações podem ser de 5 tipos. 5 subdivisões: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas, certo? E elas são divididas em 2 tipos: as sindéticas e as assindéticas. Embora aqui o rascunho, espero que você tenha compreendido. Vamos aí responder uma questão para fecharmos esse vídeo. Ok, pessoal, vamos aí responder uma questão para a gente fechar esse vídeo. Se você acertar a questão e não for inscrito no canal ainda, então se inscreva, tá? Porque o vídeo valeu a pena, ok? Mas se você errar, se inscreva no canal também, que é para você acertar
as questões que estão por vir. Perfeito? De qualquer forma, não deixe de se inscrever no canal. Beleza? Vem comigo, olha só, a questão diz o seguinte. Dá uma pausa no vídeo, depois volta comigo aqui, por favor. Questão. Assinale a única alternativa que possui uma coordenada assindética. Assindética, que não tem conjunção, certo? Ele trabalha, verbo, oração. E estuda. Eu tenho duas orações. Primeira, segunda oração, período composto. Tá? Por coordenação, visto que uma oração não depende da outra. Entre essas duas orações, nós temos uma conjunção. A conjunção E, dando ideia de adição, soma. Certo? Logo, ela não pode ser assindética. Porque quando tem conjunção, ela é sindética. Diga-se de passagem, é uma sindética aditiva. Tá? Sindética aditiva. A letra A não pode ser a resposta, não é o nosso gabarito, porque a questão quer assindética. Letra B. A tecnologia é um bem, mas é instrumento de muitos crimes. A tecnologia é um bem, é a primeira oração. A segunda oração, mas é instrumento de muitos crimes. Nós temos o verbo aqui, do verbo ser. E perceba que entre essas duas orações, nós temos uma ponte. Nós temos um conectivo, certo? Aparece aqui a conjunção mais. Aquela conjunção que dá a ideia de contraste, oposição, adversativa. Tá? A tecnologia é um bem. Mas, todavia, entretanto, no entanto, contudo, ideia de oposição. Se tem conjunção, ela não pode ser assindética, porque a assindética não tem conjunção. Essa oração é uma oração sindética. Diga-se de passagem, uma sindética adversativa. Tá? Adversativa. Letra C. Quer chova, quer não, iremos à igreja. Já perceba de passagem que a ideia aqui é uma ideia de alternância. Tá? Esse quer, ora, seja, ideia de alternância. Ou seja, nós temos aqui conjunção. E se apresenta a conjunção nessa oração, ela não pode ser assindética. Ela é uma sindética, tá? Oração coordenada sindética, essa vai ser uma alternativa. Tá? Alternativa. Letra D. Logo, a C não é nosso gabarito, porque ela é sindética. Letra D. Cuidado com seus pensamentos, pois eles se realizam. Isso é verdade. Tá? Cuidado com seus pensamentos, pois eles se realizam. Observe aqui o pois. Observe o pois, que é uma conjunção, nesse caso, explicativa. Está fazendo uma ponte. É um conectivo. E se tem conjunção, meu querido, já sabe que essa oração ela é sindética. Sindética. Então, não é o nosso gabarito. Uma sindética explicativa. Certo? Não é o nosso gabarito. Nos resta aqui a letra E. A letra E. Defenda a vida, primeira oração. Denuncie a violência contra a mulher. Né? Nós temos aqui tudo isso como segunda oração. Então, defenda a vida, denuncie a violência contra a mulher. Perceba que entre essas duas orações não há uma ponte. Tá? Quem for caminhar aqui acaba caindo. Porque não há ponte, não é conectivo. Não tem conectivo aqui, não tem conjunção. E se não tem conjunção, nós temos aqui uma oração assindética. Se você marcou a letra E é o nosso gabarito. Perfeito. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, certo? Espero que você tenha compreendido. Espero que você venha para ficar. Tamo junto, grande abraço. Que Deus, que é grande, poderoso, maravilhoso, o abençoe você e sua família. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.